Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao estudo Realidade Psíquica, as Forças da Alma. O Dr. Gelson vai concluir o tema O Pensamento. Bem-vindo, Dr. Gelson, a palavra é sua. Bom, obrigado, Maria. Então, é uma alegria estar com você, né? A gente está dando continuidade a esse bloco de estudos, né, são sobre a realidade psíquica e as forças da alma, e eu vou complementar, então, o trabalho da Adriana sobre o pensamento. Então, só para poder deixar muito sintetizar, né, isso tudo que a Adriana já colocou, e a gente abre também para questões que ficaram pendentes também em relação ao que ela trouxe, porque a Maria me falou que tem questões que não puderam serem trabalhadas, né? Então, todo o processo mental, né, nosso, né, como lá desde a Michelle vem trazendo, né, que envolve o campo da inteligência, né, que é essa dimensão espiritual, que onde o pensamento é visto como um fluxo de ideias, símbolos e associações, onde tem várias atividades mentais variadas que que representam, né, de uma certa maneira, essa dimensão mental, né, onde o raciocinar, resolver problemas e formar conceitos é um deles, né? E junto com isso a gente envolve nossa dinâmica mental envolve impulsos, desejos, memória, raciocínio, imaginação, vontade, sentimento, como a gente vai trabalhar mais adiante, né? Então tudo isso, todo esse processo mental é um processo de poder agrupar e coordenar imagens e também assimilar, aprender as conexões e fazer correlações. Então, a gente está sempre num movimento constante, né, de poder estabelecer nesse campo mental, né, conforme a capacidade de inteligência do espírito, né, é, é, promover, né, elementos mais complexos dessas relações que a gente estabelece, que envolve também a capacidade de percepção, de abstração, de comparação e toda a associação de ideias que vão sendo estabelecidas. Então, o pensamento, a partir disso, eu não sei se a Adriana chegou a colocar, ele pode ser visto de três maneiras. Não sei se ela chegou a colocar como o conceito de pensamento é usado dentro do espiritismo, né? Ela chegou a colocar isso ou não, gente? Ah, Acho que sim, sim. Como ideia, como é, força operacional, ela colocou isso? Eu É que não me lembro exatamente, mas, Paulo, você que lembra aí, que Paulo? o pensamento, acho que falou, pensamento, você forma imagens, né? Com o pensamento, isso eu acho que eu me lembro Assim. mais, Então, mais ou menos. isso é o pensamento, ele tem tá. Então, antes disso, então, né? Quando a gente vai falar em pensamento nas obras do André Luiz, do Manuel Filomeno, do Kardec, a gente vai ver o pensamento sobre três aspectos. Um como ideia, daí quando o pensamento vem como ideia, né? Então a gente está vendo o pensamento no sentido amplo da palavra, né? Então, enquanto expressão da nossa própria dimensão mental. Então, a ideia, o pensamento como ideia, já envolve o pensamento em si, o sentimento e a vontade, né? Então, às vezes a gente fala, o pensamento daquela pessoa, esse pensamento. Então, quando se refere a esse tipo de conceito, o pensamento aí já abarca, né, toda a dinâmica do processo mental que envolve os demais elementos que compõem, né, o processo de elaboração da mente, como é o caso dos sentimentos e da vontade, né?
Mas também tu pode ver o pensamento apenas como atividade de natureza cognitiva, tá? Ou seja, o pensamento como uma capacidade de perceber e discriminar. Então, aí o pensamento não é a ideia. Daí, quando a gente fala assim, o pensar, o raciocinar, daí a gente está falando do pensamento como uma operação mental, né? Que é independente da vontade e do sentimento. Tá? Então, aí é uma atividade cognitiva, né? Que envolve a capacidade de reconhecer, de perceber, discriminar e avaliar, porque o pensamento é um órgão de avaliação, assim como o sentimento. Então, o sentimento pode operar em cima do o pensamento pode operar em cima do sentimento. O pensamento pode operar em cima da vontade, né? Então, daí esse pensamento operacional, né, como função, então, como atividade de natureza cognitiva, é diferente da ideia de pensamento como ideia, porque o pensamento como ideia envolve todo o campo de produção mental, tá? E outro aspecto do pensamento, o terceiro aspecto do pensamento, né, é justamente aquele aspecto que a Adriana colocou para vocês, né? Que de uma certa maneira ela trouxe, né? O pensamento como matéria, né? Sendo matéria, dando expressão ao espírito, e como matéria ele vai criar as formas mentais, as imagens, e o pensamento também como um campo vibratório, né? Então, o pensamento é que nem o átomo, é partícula e onda ao mesmo tempo. Conforme o movimento da vida e como a consciência interage, né, esse pensamento vai se manifestar tanto como forma mental, né, ou, né, como vibrações, né? Então, essa matéria, né, sendo com que o André chama de corpúsculo mental, né? Então vai se expressar como ondas e formas mentais, né? Então, tanto uma coisa como outra, né? Então a gente vai ter essas duas dimensões acontecendo, né? Que formam, né, esse campo de magnetismo espiritual de cada um de nós e ao mesmo tempo, né, vai então gerar energias eletromagnéticas com os três tipos de ondas mentais: ondas longas, médias e curtas, que eu acho que a Adriana colocou para vocês, né? Além disso, né, dessas ondas mentais, conforme a vibração, o desespero, né, a dor moral e a fé produz ondas curtas. Então, as ondas curtas são muito raras, né? Envolve tanto uma atividade mental elevada, mas as nossas súplicas internas é visto lá no plano espiritual como um grito, né? De busca. Então, ela também sobe rápido, porque essas ondas curtas elas são mais intensas, né? Do que as ondas longas. São longas, mas elas são fracas, né? Aí todo esse processo vai se dando, né? Nessa dinâmica, né? Que envolve o plano mental e o processo que desencadeia, né, os processos da formação do pensamento na, na dinâmica da mente. Tá? Então, esse pensamento, né, dependendo da leitura que vocês fazem, você tem que discernir lá no mundo, no campo, né, de estudo de vocês, se a noção de pensamento está ligada à noção de ideia, daí não tem, daí está tudo misturado, né? O pensamento é a própria dinâmica com o sentimento e a vontade junto. Quando o pensamento é algo cognitivo e reflexível, daí ele está com uma operação mental, ou quando é o pensamento é considerado como matéria, né? Então a roupagem psíquica, né? Podendo ser tanto partícula como onda, ou seja, ela pode ser tanto uma forma mental como um campo vibratório
aonde esse pensamento se expande conforme a intensidade de cada um de nós, né? E todo pensamento, né, gente, né? Como diz o Emmanuel e o próprio André Luiz, que a mente é o espelho da vida em toda parte, né? Há sempre um reflexo da nossa alma, né? Que é sustentada pelas emoções, né? Mas o pensamento, né? A partir então da formulação dessa dinâmica interna, dá, né? Ganha vida, né? Ganha uma forma, ganha corpo, né? Para depois se tornar uma realidade enquanto ação. Então, toda ação, todo comportamento psicológico e toda ação nossa no mundo tem como base o pensamento, né? Porque tudo começa na mente, como diz a espiritualidade, né? Então, a partir disso, eu não sei se ficou algumas questões que queiram trabalhar, né? Que ficou pendente, a gente pode partir daí, então, das questões de vocês. Oi, Gelson. Bom, eu tenho uma questão, uma dúvida, na verdade, com relação ao pensamento que tu falou, que pode ser, eu anotei aqui só um minutinho, pode ser em relação às súplicas e desespero também, as ondas curtas. Eu tinha como, a meu entendimento, que ondas curtas eram só pensamentos positivos, mas esse desespero tanto negativo quanto positivo também. O desespero de súplica positiva, mas também o desespero de estar perdido. Ok. Com certeza, porque aí entra a misericórdia divina, né? Deus, a sua bondade, né? Atende os nossos rogos, seja por Sim. fé, né? Por um estado realmente de enlevo espiritual, de elevação, de sublimação da mente, né? Mas também no nosso momento terrível de dor interna, né? Então, o nosso desespero, a nossa dor interna, as nossas aflições também ativam ondas curtas. Então, Deus atende tanto o que está lá, né, numa condição mais inferior, mas está buscando no seu desespero um reconhecimento como aquele que já atingiu um grau de maturidade e consegue vibrar positivamente, né? Então, as ondas curtas são geradas tanto no nível de elevação, mas nas dores da alma, porque essas dores da alma, o nosso pensamento, ele ganha intensidade, né? Porque tem um caráter profundo aí de uma alma que está em sofrimento, e isso ativa, né? Ativa as forças do espírito e, né, impulsiona, né? Porque que isso é visto como um grito, né, lá para o plano espiritual superior, né? Então a gente pode gritar por dor ou pode gritar por amor, né? Então, Tá certo. Muito obrigado. mais alguma coisa que vocês queiram trazer? Eu teria mais uma, se ninguém tiver outra pergunta, tenho mais uma pergunta com relação Por ao favor. pensamento. Tu falou em ideia e tu falou na parte operacional, pensamento como uma operação. Eu posso classificar cognitivo e reflexivo, eu posso classificar isso como raciocínio, para diferenciar Sim. o pensamento de ideia, o raciocínio lógico, ok, se eu faço isso, acontece tal coisa. Então, tu raciocina em cima disso e tu faz conjecturas de observações. Quando a gente fala em ideia, né, o André vai apresentar isso nos vídeos da mediunidade. A ideia é um ser organizado, né? Essa é uma frase clássica dele, né? Que por nosso espírito, que o pensamento dá forma,
e a vontade imprime movimento e direção, né? E a gente pode complementar e o sentimento dá intensidade. Então a gente tem, né, isso. O pensamento dá a forma, a vontade dá a direção, né? E o movimento, e a intensidade dessa direção é dado pelo sentimento. Então, e essa ideia, né, é chamada de pensamento também, né? Então, a pessoa está pensando negativamente, a pessoa está num estado de força, de convicção. Então, quando a gente fala o pensamento como um processo dinâmico da alma, já é ideia. E aí já tem junto a vontade e o sentimento junto. Mas quando tu pega o pensamento como um. E isso quem vai colocar é a Joana no Em Busca da Verdade, né? Quando tu pega o pensamento como atividade psíquica de natureza cognitiva, ou seja, como uma forma operacional da mente. Então, o pensamento não é mais a ideia, é a função operacional que envolve realmente o raciocínio. E aí, tanto a questão do discriminar, né, as coisas cognitivamente, como refletir. Porque a reflexão, né? Porque a cognição, né, que o pensamento favorece, né, é uma forma de avaliação. O pensamento trabalha com ele é racional, assim como o sentimento, né? Eu não vou entrar agora aqui no sentimento, mas o pensamento é uma função racional. E com função racional, ele tanto opera do ponto de vista de poder discriminar a partir das referências que eu já tenho. Então, eu tenho um conceito, o conceito, por exemplo, do que é justo, do que é certo, do que, né, do que é... E aí, com esses conceitos, eu formulo, né, com o pensamento raciocínios, né? Então, tanto o pensamento ele discrimina, como ele vai fazer relações, né? Então, esse pensamento cognitivo, né, ele é cognoscente no sentido de assimilar a realidade e perceber a realidade, e ele é reflexivo no sentido de eu poder avaliar e poder chegar a conclusões e poder estabelecer vários tipos de correlações entre as questões que eu estou elaborando ali a partir desse pensamento. E aí ele é independente da vontade e do sentimento. Então, o sentimento e a vontade, a nível de comportamento, eles podem estar funcionando junto, ou pode estar funcionando como ideia, ou pode estar funcionando separado enquanto função da mente. Então, eu posso pensar sobre meus sentimentos. Eu posso, pelo sentimento, avaliar o que eu estou pensando. Eu posso ter a vontade de fazer alguma coisa, o desejo, e o meu pensamento diz assim, não, isso não é bom, isso é bom, mesmo eu tendo vontade, eu pensar e refletir e dizer, não, mas eu não posso me deixar levar por essa vontade, né? Então, como funções, eles são independentes, mas enquanto campo mental e processo da vida, essas coisas daí vêm juntas. Claro. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Oi, Gerson, boa noite. Sim, Mônica, É, boa noite. eu queria para tentar ilustrar mais essa complexidade que você fala, é, a localização do pensamento fica toda sempre estou falando na área já física do cérebro, fica sempre no lobo frontal, porque também como a parte cognitiva, não sei se você está me entendendo, porque você falou do sentimento e você falou também da parte cognitiva quando se fala da forma de avaliar. E eu queria saber a localização que normalmente a gente mais trabalha para esse conjunto, né, de similar e trabalhar e depois produzir, vamos dizer assim, produzir o pensamento. Não sei se você me entende.
Sim, é que assim, ó, o André Luiz, claro, tem as partes do cérebro, até a parte, né, as partes do cérebro, elas são divididas, né, em regiões, hipotálamo, né, regiões das emoções, daí tem regiões da fala, regiões do cérebro que estão ligadas, né, a várias funções. Mas a gente não pode pensar que o pensamento está ligado a uma função apenas do cérebro, né? Ele é parte dessa rede neural, desse sistema toda que é mente. Então, pensar é manifestar a nossa mente, de uma certa maneira, né? Uhum. Só que, né? Então, assim, e aí realmente o pensamento às vezes é confundido com inteligência, né? Porque a inteligência é a marca do espírito, porque o conceito de pensamento ele é complexo, né? Porque a gente usa pensamento para várias coisas. A gente usa pensamento como uma forma de inteligência, como uma forma de manifestação de inteligência. A gente usa o pensamento como ideia. A gente usa o pensamento como operação cognitiva. E aí fica difícil, né, a gente poder estabelecer um conceito mais exato do que é pensar, né, o pensamento. Do ponto de vista da espiritualidade, né, eles tendem a pegar essa visão mais global do pensamento, né, como força que determina, estabelece, transforma, destruindo e construindo a realidade todo dia, né? Então aí o pensamento está muito associado à mente e à própria inteligência, né? Mas o que o Andrés coloca, né, mais do que o pensamento, são as questões ligadas às esferas mais conscientes e inconscientes. Então, logo no frontal está a dimensão mais consciente da realidade, né? Mas o pensamento não se dá só aqui, porque o nosso inconsciente também pensa, o nosso inconsciente também tem desejo, o nosso inconsciente também tem um nível de consciência. Então, a gente não pode pensar que só o ego, na face, no seu poder de discriminar e de avaliar, está de posse do pensamento, porque quem pensa é o espírito. O ego, a consciência, é uma faceta do self, uma faceta do espírito. O ego é o centro da consciência, mas não é toda a consciência, né? Existe uma consciência ética, por exemplo. E essa consciência ética não está muitas vezes no ego. Está lá nesse nível mais profundo. Quando os espíritos perguntam para Kardec, desculpa, quando o Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita as leis divinas, Kardec responde na consciência do homem. Mas essa consciência não é consciência racional egóica. É uma consciência mais profunda, é a consciência ética lá do espírito, que é do self. É outro nível de realidade, né? Então, a nossa natureza, né, gente, ela é muito. Então, existe assim, ó, processos mentais acontecendo no nosso. Então, existem pensamentos que não são gerados pelo meu ego. Tanto é que se eu vou meditar e paro, né, de pensar conscientemente, eu sou inundado por outros pensamentos que vão surgindo, né? Que são o quê? Processos mentais que estão dentro de mim, mas inconscientes, ligado a núcleos de instâncias internas, que a gente chama de complexos, outros eus internos. A Joana fala das subpersonalidades, né? E cada uma delas é um eu, cada uma delas tem uma forma tem um desejo, tem um nível tem autonomia, tem consciência, e aí também tem uma forma operacional de se manifestar a partir de fantasias e pensamentos. Claro que as emoções que brotam dentro da nossa natureza psicológica, elas não pensam. Essas não pensam, tá? Então, os estados emocionais, mesmo que eles nos dominam, não são um processo de elaboração enquanto pensamento, não há inteligência ali, tá? Não há pensamento operando também. Há um reflexo daí de um padrão que foi estabelecido, e a gente está sob efeito daquele hábito, daquele padrão, daquela marca emocional,
né? E aí sim, a partir daquele elemento, a gente associa processos, né, internos, mesmo que inconscientemente. Então, veja que o processo mental e do pensamento, ele é muito complexo do ponto de vista da dinâmica do espírito, né? Então, dentro de mim tem várias pessoas pensando agora, né? Eu estou pensando aqui para falar para vocês, mas de repente tem um outro de mim que está pensando na, se eu gosto de comer na janta de noite, outro dentro de mim está pensando que numa uma preocupação de algo que está lá dentro de mim, que está lá de algo que eu tenho que realizar e né? Então essas coisas estão dentro da dinâmica da própria natureza nossa. Muito obrigada. Eu estava vendo aqui já nesse livro da Joana de Anjos, né, o capítulo que fala do tema desse bloco de estudos que a gente está fazendo, né? Sim, E como o pensamento é uma força da alma, né? Vamos dizer assim. sim. Então eu vi um pedacinho aqui que ilustra bem tudo isso que está falando e me chamou bastante atenção. Eu tinha sublinhado quando eu estava lendo, com base nesse conceito, né, do pensamento Uhum. como uma das forças da alma, né? Sim. O pensamento é visto como a extensão de nossa natureza interna, é a nossa própria individualidade em ação. Pensar é manifestar a nossa alma, mente, entre parênteses. Uhum. É complexo, né? Aí realmente essa ideia de pensamento que está aí colocado, né, Maria, é nessa noção mais ampla, né? Porque então, enquanto processo mental, o pensamento é justamente isso, né? É uma expressão da nossa natureza, né? E como tal, né, há um labirinto mental, né? Aonde processos todos estão acontecendo. E aí o pensamento é esse movimento todo que está se dando, enquanto mente, né, que está sofrendo intervenções de dentro e de fora, né, está com conteúdos internos ativados, seja de sofrimento, de emoções, né, e tudo isso cria um campo vasto, né, de, de, de estados internos. E tanto é que essas emoções não são inteligentes que o André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, vai dizer que a memória é comparada a uma placa sensível, né, ao influxo da luz, né? Então ela guarda, né, as imagens que foram recolhidas pelo nosso espírito, que está no nosso perispírito. E apesar dessa dinâmica ser toda ela misturada, elas são organizadas dentro de nós de maneira muito exata, que não se confundem, né? Então, no futuro, diz o André Luiz, a gente vai poder fazer operações psíquicas, né? E entrar na mente do sujeito para poder tirar, né, essas memórias, esses conteúdos emocionais, né, buscando equilibrar esse campo de memória onde ficou o conflito harmonizado, né? Então, é, então isso tudo vai acontecer, porque na verdade o pensamento opera sobre essas coisas, né? O pensamento opera sobre todo esse campo da mente, né, que está ali. E aí a ideia e a mente é todo o resultado disso, né? Enquanto um acúmulo de cargas elétricas e magnéticas que a gente influencia e é influenciado. E por isso que a gente diz que o sentimento é uma energia estática e o pensamento é uma energia dinâmica, criação dinâmica, né? Então, porque o pensamento forma esse movimento que vai dando forma, né, a vida junto com a vontade, né? E o sentimento é uma carga estática porque ele apenas intensifica, né? Apenas não, porque o sentimento é a base, né? Que se nutre daí a estrutura espiritual, né? Para que
essa realidade possa ser fomentada, né? Então, tudo isso tá em jogo aí. Então, aqui, quando é tratado, a Adriana também tratou disso, o pensamento como matéria, né? Porque, em princípio, dá a impressão que o pensamento é algo abstrato, mas não é, né? Porque a gente sabe que os espíritos veem os nossos pensamentos, né? Eles conseguem ler, né? Então, não é tão abstrato assim, né? E essa correlação aí com a memória, né? É interessante. É. Sabe que sim, porque de uma certa maneira o que acontece? A Joana fala no Em Busca da Verdade do raio de pensamento, né? Então, o pensamento como um raio, né? Ele é uma dinamis, né? Então, o pensamento, ele é a própria forma psíquica, a gente reconhece e toma consciência da existência do espírito porque existe pensamento. Então, o pensamento é a nossa roupa, é o nosso corpo, né? Porque o espírito não tem, né, né, o André ele fala do corpo mental, né? Ó, ele lá no, no, nos estudos dele, né, ele vai falar do corpo mental, né? Acho que Evolução em Dois Mundos, né? Que o corpo mental forma o corpo espiritual, que é o perispírito. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem o perispírito e nós temos o corpo mental, né? Que é a primeira manifestação dessa energia da alma, né? Como fonte desconhecida, que é a energia mental, né? E o pensamento, né? Vai operar, criar fios invisíveis nessa energia mental, formando daí todo esse processo que a Adriana colocou, né? Que é justamente, de um lado, a, a dimensão de uma forma, né? E, de outro lado, as vibrações como ondas, como esse campo vibratório, né? Então, com certeza, todo pensamento ele se materializa, né, na vida, né? É impossível. Todo pensamento ele se revela como uma imagem, né? E essa imagem sintetiza, né, uma série de informações. Tanto é que essas criações mentais, mesmo que a gente não pense mais nelas, elas podem perdurar por muito tempo. Elas ganham vontade própria por um tempo, mesmo que a gente não alimente mais. Digamos, quando eles falam de um escritor e que depois que ele desencarna, ele fica assombrado pelas próprias criações mentais dele, né? Então, de uma certa forma, né, essas imagens, que são as formas mentais, elas ganham vida, né? Dentro e fora de nós. E essas imagens mentais, elas têm toda a riqueza que é a expressão da própria vida. Então, elas pode ter cor, elas podem ter gosto, elas têm, né? Elas vibram também, como extensão nossa. Então, se a forma mental é uma forma é o cenário da nossa mente, que forma um teatro, né? Ou que revela, né, de uma certa maneira, né, a nossa o que se passa no nosso mundo interno, né? A paisagem interna da gente, né? E com isso cria também correntes mentais. E essas correntes mentais estão gerando vibrações de saúde, de ódio, de medo, de alegria, né? E assim por diante. E toda a mensagem, toda a imagem, ela sintetiza isso, porque quando a gente tem uma forma de pensamento, e tu olha aquela forma de pensamento, ela desperta em ti uma série de reações internas que tem a ver com todas essas sensações aí, né? De alegria, de medo, seja o que for, né?
Então, por isso que essa forma mental acaba sendo uma síntese de informações do que se passa dentro da gente. Então, eu posso imaginar assim, né, que quando a gente pensa, a gente imagina uma cena, para nós aquilo cria vida, para nós aquilo é real, né? E isso é o que forma a forma mental, né? E, claro, a gente cria cenas alegres, cenas tristes, né? Então, isso passa a ter vida para nós, por isso que os espíritos podem ver, né? Para nós e Tratando, para os outros, né, para Maria? nós e para os outros, né? É. E tem a ver isso aí quando a gente fala que a gente precisa aprender a observar os nossos pensamentos, é como se a gente se Claro, afastasse tu para vê. observar, e aí a gente vai É, observar essa criação mental nossa, né? sim. Tu vê. Uma vez o Chico estava escrevendo e chegou um espírito e deu um tiro nele. Então, esse tiro que ele deu no Chico, um tiro de revólver, né? É uma forma mental, talvez é uma raiva, um ódio. Então, ele não emitiu só a vibração de ódio, essa vibração de ódio se manifestou como uma forma mental. E o Chico desviou, né? No susto, ele desviou e pegou no ombro dele. Né? E ele ficou vários dias depois com o ombro dolorido, que era efeito dessa carga vibratória que veio a partir desse projétil que atingiu ele, né? Então, olha só que interessante. A gente tem a forma mental e a gente tem, junto com a forma mental, a energia que sai do espírito, que se projeta naquela forma mental e que acabou, de uma certa maneira, penetrando o perispírito do Chico e vindo a informação para o corpo. Né? Então, essas coisas todas, né? Eu não sei se a Adriana deu o exemplo do Marcelo no Mundo Maior. Ela chegou a dar um exemplo do Marcelo, Eu não me lembro. que, que tinha epilepsia, caso de epilepsia. O Marcelo era um jovem, né, que tinha ataque epilético. E o André está estudando lá no Maior o caso dele, o caso de Marcelo. E esse ataque epilético, ele era apresentado toda vez que aflorava na mente do Marcelo lembranças arquivadas no perispírito. Né? Então ficou um trauma. Né? Então, a pessoa ficou traumatizada. A gente sabe quando acontece. Quando a gente tem um trauma, toda vez que tu associa alguma coisa ligada àquele trauma, aquela carga vem como se fosse hoje, né? Como se estivesse vivendo hoje aquela situação. Então, porque aquilo está muito vivo ainda da gente, né? E aquilo pode estar sendo reforçado também de uma certa maneira. Então, o Marcelo estava então tinha um conteúdo interno muito sofrido, muito traumático, e esse conteúdo então aflorava, gerando um curto-circuito cerebral que dava então a resposta do ataque epilético, né? E uma das coisas que aflorava o ataque epilético, que aflorava essa memória negativa, era a aproximação de um obsessor. Né? E bastava, ele não precisava nem atuar, não precisava nem chegar ali perto. Bastava ele sentir a ligação com o espírito, bastava ele sentir alguma coisa que tivesse daquele espírito que ele já convulsionava. E o Calderário classificou como reflexo condicionado, né? Isso, o que acontece? Que o Marcelo, de tanto repetir, né, de maneira viva aquela experiência, mesmo que a causa não esteja lá presente, né? Ele está preso, criou um hábito, né? Então ele está lá no plano espiritual conversando com a Luísa e com outro instrutor, o Marcelo, né? E está ali
entre amigos conversando, né? Aí, Marcelo, ele desdobrou do corpo, né? Tá lá entre amigos, tudo bem, como é que vai? E tal, 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 tal. E de repente o Marcelo começa a ficar tomado por um estado de pavor, ele perde contato com os amigos ali, ele, como se tivesse dado num certo colapso mental, um transe, e quando vê, ele é puxado pelo corpo tendo um ataque epilético. E o André Luiz não entende, mas como é que ele tem um ataque epilético agora aqui? O obsessor não está aqui, não tem ninguém aqui para fazer, né? Mas tinha passado alguém perto deles e ele associou aquela presença estranha ao obsessor. E só a associação dele já foi suficiente para ele gerar o ataque epilético, porque a mente dele está condicionada. Então, respondendo a tua pergunta, né, Maria, é fundamental, sim, que a gente possa desconstruir esses padrões condicionados, né? Porque o pensamento ele vai realmente construir realidades internas da gente, né? Realidades internas. E essas formas mentais, se muito reforçadas, né? Como falei, acabam ganhando vida, né? E, de uma certa maneira, tendo um poder de se sobrepor aos outros elementos da nossa mente, pelo condicionamento, determinando o nosso comportamento. Então, a gente tem que desconstruir aquele caminho que a gente fez. Né? É que nem alguém, né, que tem uma fobia, né? Eu tenho medo de cachorro, né? E aí eu não posso ver nada com cachorro, foto, ou muito menos alguém, porque eu associo. Então, a mente, né, o pensamento, a mente ele é associativa. Ela funciona por associações. Ela não é analógica, ela é analógica, ela não que nem que nem o computador, né, que funciona, que não funciona por analogia, né? A mente é analógica, ela funciona por relações de associações, simpatia, antipatia e relações de entendimento. Eu vejo o cão e eu associo o cão a perigo. E aí, então, é um perigo que é ameaçador, a ponto de me botar em perigo a minha integridade. Eu tenho uma resposta emocional àquela ideia, né, de perigo que aquela imagem desperta em mim. Então, há uma associação ali, né? E por isso que todo o processo da mente, né, é a gente se distanciar da mente, né, um pouquinho. Porque a mente não é só o estado operacional do espírito. A mente é toda a sujeira e todas as cargas que estão lá ainda vivas, que nem um caldeirão de nós, né? E que nos arrasta. Então, a gente tem que ter um certo distanciamento e olhar para a nossa mente, né? É o que se faz na meditação, né? Na meditação, tu concentra, né, na respiração ou no mantra, né? E aí vai vir tudo que é sujeira mental, né? Tudo que é, né, estado. E tu não se ocupa daquilo, nem brigando, nem se opondo, nem se deixando levar por aquilo. Tu vai, né, para aquilo poder aos pouquinhos ir, né, perdendo a força, né, perdendo lugar dentro de mim. Então, tudo isso são questões que estão em jogo, né? Tem a ver também, é, eu estou conseguindo captar, acompanhar, né? Mas a minha pergunta coisas que você não está consciente, que estão lá no inconsciente. Por exemplo, uma coisa que eu sei que outras pessoas têm esse tipo de, eu não sei se eu posso chamar isso de trauma, porque não é algo que eu vivi conscientemente, mas, por exemplo, eu não posso ver pessoas cortadas, eu não posso ver sangue. Simples ver sangue, eu simplesmente já tive várias experiências, já não luto mais contra isso. Eu desmaio. Alguma coisa em mim, sabe? Agora, conscientemente, eu nunca passei por nada que justifique isso, né? Esse de não poder ver sangue, se houver uma pessoa acidentada, sangue, eu caio lá junto, sabe? É Como que que assim, Maria, é isso? é,
tem duas coisas que acontecem no pensamento, né? Esse pensamento, por ele ser associativo, ele recupera na memória, né, pela associação, todos os elementos que estão ligados lá àquela imagem. Então, aquela imagem, a imagem se torna simbólica, né? E quando essa se torna simbólica, ela se torna viva. Então, essa imagem do sangue, ela conta uma história. Ela está ligada a algum tema na vida da gente. Sangue é vida, sangue tem a ver com sofrimento, sangue, né? Então, talvez pode ser uma relação direta de uma memória objetiva de um fato, né? Ou seja, eu fui eu fui um assassino, eu fui um abortador, ou eu fui morto de maneira muito drástica e sofrida, fui banhado em sangue, ou seja, eu tive alguma experiência com sangue que é dolorosa de outra vida. Então, mesmo que nessa vida eu não tenha nenhuma relação direta mais com o sangue, tá lá, aquilo tem força suficiente para romper a minha consciência e mobilizar toda essa descarga aí emocional. E pode ser alguma coisa mais simbólica mesmo, né? Eu associar a sangue, porque todas essas imagens, ela tem uma história que é pessoal, né? Mas ela tem uma história que é arquetípica, ou seja, modelos universais, que estão dentro do meu inconsciente também. Então, eu posso associar sangue, mesmo que eu não tenha uma vivência direta com sangue negativa, posso associar alguma coisa que ele simboliza, e mesmo não tendo sido vivido, aquilo então me traz como símbolo, me comunica, a partir daquela imagem, algo que o meu pensamento entende como sendo desagradável, né? Julga, né? Porque por trás de todo o processo mental aí do pensamento, porque para mim avaliar tem que ter uma fantasia, tem que ter um entendimento, tem que ter uma relação interna para ser feita, né? Então, por algum motivo, aquela imagem do sangue, tu relaciona algum conceito, algum entendimento, algum elemento interno teu que faz com que tu tenha esse tipo de reação daí. Faz sentido. Claro, algumas coisas a gente não tem como entender, né? Porque são coisas profundas, mas tem como ir trabalhando isso de uma certa maneira, porque o processo mental, né, de educação da mente, pelo pensamento, se dá de duas maneiras. Se dá justamente de fora para dentro, buscando trazer elementos novos e condicionar nossa mente positivamente, né? Então a gente vai agregando coisas, né? E também de fora para dentro, drenando esse material, expurgando essas toxinas, esse campo emocional que está lá dentro de mim, né? E desmanchando de uma certa forma. Então, esses dois movimentos são necessários para o processo poder ir ao encontro de uma mudança, né? De uma transformação. Nesse ponto entra, então, a questão da meditação, por exemplo, que a gente fala que quando você está meditando, você tenta deixar o pensamento tranquilo, em paz, né? Para não estar ativo, né? Uhum. Então, a meditação talvez é uma ferramenta que pode ajudar a trabalhar essa questão do pensamento, dessas imagens e tudo mais, né? Não sei se eu É me porque, faço entender. porque assim, todo pensamento, né, é gerado, tem duas consequências, né? Então, isso envolve não só o pensamento gerado, mas toda a ação nossa também, né? Repercute na mente também. Ela cria uma impressão na mente, ou seja, eu estou alimentando a minha alma com aquilo. Então, tudo que eu gero com o pensamento, eu estou reforçando, gerando uma impressão na mente. Então, eu estou alimentando, eu estou gerando novas sementes para pensamentos futuros que estão associados
aquele elemento que eu tô produzindo. E, consequentemente, né, isso vai ter uma resposta automática, né? E essa resposta automática vai ser, então, fruto natural, né, justamente do que eu carrego, né, ou do que eu gero na vida a partir dessa ação. Então, de uma certa maneira, né, eh, a, 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 a questão que está em jogo aí, né, Maria, não é só a gente trabalhar os conteúdos da nossa mente enquanto pensamento, mas também questionar padrões de funcionamento que a gente criou com a nossa mente. Por exemplo, eu posso ter um padrão de culpa muito grande, né? Então, por ter um padrão de culpa, eu não me perdoo, eu me julgo, eu me critico. Então, eu vou formar conteúdos de pensamento de acordo com esse funcionamento. Então, de uma certa maneira, eu vou tender a me desqualificar, a gerar pensamentos autodestrutivos, que não vai dar certo, que eu não mereço, né? Que, assim, então, de uma certa maneira, a gente tem esse jogo duplo entre o conteúdo enquanto pensamento e a operação mental, que é gerar o pensamento a partir da nossa atitude. Atitude, e que às vezes não é do ego, são atitudes internas. Então, de uma certa forma, pode ser que eu tenha uma criança, né, carente, que pensa em todo momento em buscar um suporte a alguém, um colo de alguém, ou que fica pensando que ela é frágil. E, então, de uma certa maneira, orbita em torno daquela imagem, que se torna uma estrutura psíquica, pensamentos que eu gero, mas que são gerados porque eu construí uma imagem, uma estrutura mental. Então, não adianta só lidar com aqueles pensamentos. Eu tenho que lidar também com essa criança interna e compreender e trabalhar ela. Porque se eu não conseguir compreender isso, os pensamentos que ela gera, que é uma parte minha, né? Essa criança sou eu também, né? Tá ali sendo, né, reforçado de uma certa forma. Entendi. É complexo, né? Mas é bem bonito, né? Mas dá para entender. Sim, Que a forma, temos um padrão de pensamento, e é. tudo gira em torno daquela maneira que a gente tem de A gente ser. vai formando esses padrões, né? Eles ganham vida dentro da gente, eles formam essas subpersonalidades, né? Porque que o André Luiz fala que a ideia é um ser organizado por nosso espírito. Então, nós criamos dentro de nós vários seres, né? Pela experiência, pelos padrões que a gente vai reforçando e vai sendo condicionado. Alguns a gente se identifica mais, outros menos, e que, de uma certa maneira, a gente pode retroalimentar isso, né? Certo, gente? Eu tenho que fazer a minha saída um pouquinho, alguns minutos antes, que eu tenho agora o outro evento. Passa rápido, né? Passa rápido. Até tinha pensado em falar algumas coisas, mas passou tão rápido que eu nem, nem deu para falar. Mas acho que o importante é a gente poder ir tirando as dúvidas de vocês, né? E poder aos pouquinhos, agora vendo o sentimento, né? Os postos inconscientes, isso vai poder se juntar uma coisa com a outra e isso poder ser melhor elaborado a partir dessa dinâmica mental daí. É Tá lindo, bom? é, Então, muito lindo, abraço a exatamente. todos aí. Até uma próxima, tá Obrigada. bom? Até a Obrigado. Tchau. próxima. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau. noite.
Boa Obrigada, noite. Obrigada. pessoal. Obrigada. O Gelson tem um outro estudo, né? Ele tem que sair mais cedo, né? Nossa hora passa rápido, né? E às vezes a gente parece que no início não tem pergunta, as perguntas vão chegando, e aí o tempo voa. Ainda bem que a gente tem mais alguns dias aí, mais 2 ou 3 estudos, né? Todos uma boa noite de sono, né? Descanso e até daqui 15 dias. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite. Boa noite.